Olá pessoal, bem-vindos à terceira e última parte da aula de DNA e informação. Os que ficaram acordados até agora, coragem que essa parte aqui é mais curta, tá? Bom, o que vimos até agora nas primeiras partes da aula dessa semana, tá? Vimos a estrutura e a formação do DNA, processos químicos, físicos envolvidos na parte básica dela, mecanismos pela qual ele consegue armazenar a informação. E depois vimos a sua organização em cromossomos e genes que fazem com que ele armazena essas características e atue no seu ambiente. Ou seja, o DNA, é, na sua organização, é um sistema complexo que permite não só a interação com o seu ambiente físico, né, na forma de moléculas, tá, mas também consegue interagir com o ambiente de uma forma mais sofisticada, tá, na forma de realmente interferir com o seu ambiente para ah, com diversos mecanismos de ativação dos seus processos internos. Tá? Então, todo esse mecanismo, no fundo, ele serve para manter uma coisa chamada vida, né? O organismo que a gente viu no começo, o que seria vida. Não é só manter e transmitir a informação armazenada, mas também interagir com o seu ambiente de forma a criar condições favoráveis para a manutenção da própria vida. Bom, nessa terceira parte a gente vai ver ah, o DNA sob a ótica da informação, tá? Mas a ótica da informação não é só para armazenar informação. A gente viu que DNA é um excelente mecanismo de armazenamento de informação e de interação com o ambiente, mas ele é mais do que isso, tá? Então a gente vai ver que ele tem capacidade de processamento também. Tá? É uma capacidade primária de processamento a partir do qual ele toma decisões do tipo ativar ou não determinados genes, é, quando você faz uma divisão celular, por exemplo, né? E depois você faz é, uma junção celular através um processo sexual, por exemplo, ele combina dois pares diferentes de DNA para formar um novo DNA, né? Aí nesse processo você envolve o processamento também porque começa a surgir genes recessivos, alguns outros genes são ativados, então há uma combinação que no fundo é um processamento capaz de gerar características diferentes em função dessa combinação. Então, isso a gente chama de processamento também, porque você está juntando duas informações para criar uma terceira informação. Tá? Então, mas no sentido mais primário, você tem um processo de processamento para ativar ou desativar determinados genes, né, que podem ser ativados em função do ambiente, em função dos seus processos internos ou do próprio histórico, ou do ciclo de vida do indivíduo, do organismo. Tá? Então, é sob essa ótica de armazenamento e de processamento que a gente vai ver essa última e terceira parte da aula. Tá? Bom, opa, tá aqui. A primeira parte a gente vai medir a quantidade de informação. A gente fez esse exercício para o gene humano, né? Agora, outros organismos, qual seria a quantidade de informação? Então, vamos começar pelo vírus, que é o mais básico de todos. A gente viu no começo, mas a gente vai repetir essa conta, tá? Ah, isso aqui é um valor médio em os principais vírus existentes. O coronavírus, não sei se cai nessa categoria, tá? Mas estamos em plena crise de vírus, então o assunto é atual. Ah, a maioria dos vírus, né, cai nessa categoria com essa quantidade de pares, né? É, pares base, né? 256 e um byte, na verdade, tá? E aqui, isso aqui foi simplificado para tentar encaixar dentro do byte, tá? Cada par base, então eu consigo codificar cada par base com 2 bits, então dá um total de 512 bits, isso dá 64 bytes. Esse é o valor bruto, claro, né, em termos de codificação, mas a gente tem que ponderar em função da distribuição da informação. Né? Então, se for essa distribuição que está aqui,
né? Aqui você tem o par GC, na verdade, que dá duas vezes isso aqui, dá 27 vezes 2, dá 54% do par GC, que é típico, né, de um vírus. Bom, e aí você calculando isso, você tem, né, para cada um deles, por A, T, G e C, nós calculamos o HDS, ou a entropia, que dá 1,99537, quase 2, né? Se isso aqui fosse 25% cada um, daria exatamente 2. Multiplicando pelo 256 bits, isso dá, na verdade, né, um valor um pouquinho menor do que se fosse 25% cada um, né? Em torno de 63%, 63 bytes, tá? Desculpe, arredondando a 64 bytes mesmo, não muito diferentes. Vamos ver para outros organismos. Uma bactéria que é muito mais complexa, porque ele tem capacidade de se reproduzir, alimentar-se e reproduzir, né? Tá? Essa é a bactéria de solo, tá? Grande produtor de antibióticos, quer dizer, ele consegue matar outras bactérias, tá bom? Então você tem um GC de 72%, a partir do GC de 72% você consegue calcular o HDS. Veja, para calcular de HDS, você só precisa do GC, porcentagem GC, tá? Voltando aqui, ó. Tendo o GC, eu consigo ter, claro, como é um par casado, G e C, né? Você consegue ter esses dois e a partir dali você consegue ter o AT também. E aí você consegue calcular o HDS, tá? Esse é um exercício que a gente vai ver na lista, vocês vão ter a oportunidade de calcular, tá? Aí você tem um HDS de 1,79, 1,8 na verdade, né? Que dá para 2, né? A diferença para 2 dá cerca de 10% de redundância, tá? Para o, o cromossomo, né, dessa bactéria. Assim, quanto mais tendencioso para ter o GC, haverá menos informação, claro, tá? Por nucleotídeo, tá? Então, isso mostra que existe, né, essa prevalência, né? Qualquer um desvio em relação a 50%, você tem um HDS diferente de 2, que vai dar mais redundância, né? Ou menos informação para o cromossomo. Aqui uma outra bactéria. Tá? Esse é uma bactéria que não tem DNA, mas acho que tem só o, o RNA, que já está. Ele não tem par BP, né? Tem o nucleotídeos, tá? Isso dá 3 milhões, quase 4 milhões, tá? É bastante. Mas o GC aqui dele é quase 50%. Então o HDS é quase 2, tá? Menor caçador do mundo. Bactéria que se alimenta ou parasita outras bactérias. Esse é um protozoário, quer dizer, um parasita, né? Então você tem um GC bem baixo, né? 20%, causador da malária, tá? HDS 1,7, tem 14% de redundância. Então já é um organismo mais complexo. Arroz, né? Então aqui está sendo medido o quê? Tá sendo medido o RNA mensageiro da parte de um gene para a produção de exons, quer dizer, a produção, parte do gene que é codificante, ou seja, a parte que gera proteínas, tá? Não sei se vocês lembram, né, naquela figura de pizza. No caso do ser humano, somente 1,5% dos genes são responsáveis são exons, né, que são responsáveis pela geração de proteínas. E aqui nós temos a divisão, a entropia máxima, tá? Não, o correto é isso aqui, né? 43,5% de GC. Isso vai implicar nessa distribuição. Veja, é U porque é um RNA, tá? E nós temos aqui um HDS, né? 1,9878, tá? Então, qual o tamanho médio de um RNA mensageiro? Tá? Não costuma ser muito longo porque ele é produtor de proteína, né?
Então tem informação necessária só para produzir proteína. Informação média de um RNA mensageiro é 1.310 nucleotídeos, tá? Então um trecho relativamente pequeno, e isso dá mais ou menos 225 bytes, tá? Bom, nós vimos então até agora a quantidade de bits, cada trecho dos genes, né, responsáveis pelas funções, os processos biológicos dentro de diversos tipos de organismos, aqui, né, bactérias, desde vírus até bactérias e plantas. Vamos ver agora então o DNA sob a ótica do processamento. Nós vimos então que o DNA é capaz de processar. A manifestação do DNA em processamento é basicamente na forma de genes, na parte do cromossomo ativo, né? Então, os genes reguladores utilizam um conjunto de lógicas próprias, né, para ativação e desativação de processos gênicos, envolvendo a transcrição e tradução. Isso é conhecido como expressão gênica. Fatores de ativação são inúmeros, né? Envolvem variáveis externas e internas. A execução de lógicas envolvendo a ação dos genes reguladores corresponde à ação de processamento do DNA. Bom, são lógicas binárias, tá? De ativação, portanto, a lógica booleana é a mais adequada para entender e modelar essa seguração desses genes, tá? Então, dá para simular essas relações e dá para identificar, na verdade, qual a função do gene, tá? A partir da lógica booleana. Tá? Mas algumas funções, alguns operandos são mais interessantes, tá? Para análise dessa lógica. Um deles, tá, são novos conectivos, né, ou operadores lógicos binários. Acredito que já tinha falado quando discutimos a álgebra booleana que existem outras formas, outros operadores além daquele que nós vimos, né, definidos pelo Boole, que são o AND, OR, o NOT, os três, né, a partir do qual o próprio Turing definiu que basta esses três operadores para definir qualquer outro operadores. Tá? Existem outros operadores. Esses operadores que a gente vai ver agora são operadores mais adequados para se entender o funcionamento ou as ativações dos genes. Tá? Então, é por isso que a gente está introduzindo aqui. É claro que isso aqui esses operadores você consegue reduzir depois para um conjunto de ANDs e ORs e NOT, né? Porque são já operadores um pouquinho mais, são operadores derivados, tá? Bom, vamos lá. Esse é o primeiro chamado C, né? Então, que é o seguinte, aqui é o P, aqui é o não P, com tio na frente, é o NOT, né? Q e não Q. Então você tem o P e o Q. São as duas variáveis binárias. Esse símbolo aqui é de implica, né? Então, lê-se CP, então Q. Quer dizer, se P for 1, então Q é 1. Tá? Se essa condição for correspondida, então isso é verdadeiro. Significa que se P for verdadeiro, Q será verdadeiro. Mas não quer dizer, não diz nada sobre a situação em que P for falso. Então, se o P for falso, quer dizer, se P for verdadeiro, isso aqui implica em Q é verdadeiro. Se P for falso, não importa o estado do Q, pode ser verdadeiro ou falso. Serão condições válidas. Tá? Então, a única condição inválida no conjunto binário aqui entre P e Q é sendo P verdadeiro, o Q for falso. Tá? Então, essa é uma condição inválida ou condição falsa. Então, voltando aqui, aqui são as variáveis P e Q, são as quatro combinações possíveis, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Tá? Então, enquanto P for 0, o Q pode assumir qualquer valor. Então, ambos os valores são válidos, né? Isso dá verdadeiro. Tá? Agora, a condição aqui, quando tem 1, né? A única condição verdadeira é quando CP igual a 1,
Q igual a 1. Se P é verdadeiro, Q será verdadeiro. Então, isso é uma condição válida. Essa condição onde o P é igual a 1 e o Q é zero, quer dizer, que o P é verdadeiro e o Q é falso, ela não é válida, é falso. Tá bom? Então, essa é a tabela verdade para esse operando, né? O conectivo lógico definido como implica, tá? Então, se a porta for aberta, esse é um exemplo, né? Se a porta for aberta, que o alarme vai disparar, tá? Então, essa é a função. Então, se a porta for aberta, o alarme vai disparar. Pode ser representada por P implica em Q. A porta aberta vai implicar em alarme tocar. Verdadeiro, verdadeiro. Mas seu alarme também pode disparar mesmo que a porta não tenha sido aberta. Tá? Então, se o P for zero, né, não abrir a porta, o Q pode assumir o verdadeiro ou falso. Tá? Isso é uma condição verdadeira também. Porque nada foi definido, né, caso o P fosse falso, fosse zero. Então, esse é o símbolo, né? Então, esse P implica em Q é logicamente equivalente também ao P Q negado implica em P negado, tá? Vejamos aqui, ó, tá? Bom, eu não vou seguir essa lógica, mas se vocês desenvolverem essa lógica, eu vou ver que gera o mesmo resultado. Portanto, elas são equivalentes. Esse é o símbolo de implicação, tá? Então, está invertido aqui, mas na condição de P, ambos em estado zero, não vai importar o estado do Q, isso é verdadeiro, tá? A única condição que gera falso é quando P é verdadeiro e o Q é falso, tá? Então isso é uma citação inválida ou falsa. Outros operadores, né? Vamos lá. Esse implica, né? Lê-se CP, então Q. Então, isso é traduzido também como C, né? CP é verdadeiro, então Q será verdadeiro, tá? Mas não diz nada sobre a citação do P. Então, tem um outro processo que é inverso, tá? Implicação reversa. Então, que diz o seguinte: se Q é verdadeiro, então P é verdadeiro também. Então, essa é uma situação inversa onde você tem que analisar o Q. Essa é a situação. Enquanto o Q for zero, não faz diferença se vai ser 1 ou 1, tem 1 ou 0, tá? Então, nesse caso, esses dois casos aqui, o resultado será verdadeiro. Tá aqui, ó, verdadeiro aqui. É isso, né? Implicação reversa. Agora, o problema é quando o Q é igual a 1, né? Esses dois casos aqui, Q verdadeiro deverá implicar em P verdadeiro, tá? Aqui, então aqui é a condição verdadeira, mas aqui será a condição falsa, porque aqui o Q é verdadeiro e não está implicando no P verdade, tá? Então isso aqui é zero, é falso. Vocês verem a diferença, né? A diferença aqui mantém ambos os casos com 1, a única diferença está aqui, nessa combinação aqui embaixo. Bom, o terceiro conectivo, o terceiro operando, tá? É o P e o Q, é P, C e somente C, Q. Ou seja, a única condição verdadeira aceitável é quando P e Q são iguais. Se P igual é verdadeiro, C e somente C, Q também for verdadeiro, tá? Ou, aqui em inglês, né? P if and only if Q, né? Tá? Então esse é o símbolo IFF, tá? Equivalente a porta lógica X. Tá bom, isso aqui é o seguinte. Bom, ele fica verdadeiro
toda vez que P e Q são iguais. E toda vez que P e Q são diferentes, ele dá falso. Tá? Isso equivale ao ou exclusivo invertido, né? Veja, o exclusivo seria o quê? Esse aqui seria 1, aqui seria 0 e 0, tá? Você inverte isso, o exclusivo invertido, então você tem 1, 0, 0, 1, tá bom? Essa tabela é a verdade aqui. Aqui já, bom, são os mesmos operadores no formato diferente, tá? É isso aqui que está aqui. Então, implicação, aqui é 1 em 1, né? Verdade, verdade. Então está invertido em relação ao que a gente viu aqui. Tá? Mas aqui só para listar, tabela verdade, o símbolo utilizado, né, para representar isso. Isso aqui é o implica, isso aqui é o implicação reversa. Né? Aqui é o C, C e somente C. Tá? Aqui é o negação, não implica. É o implica negado, né? Então esse aqui é T, F, F, T, T. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tá? O não inverso disso aqui fica falso, verdadeiro, falso, falso. Deixa eu ver aqui. Falso, verdadeiro, falso, falso. Tá certo, é isso mesmo. Tá? E aqui, o not if, né? Quer dizer, aqui é o not implica e é o if aqui que é o reverso, né? Not reverso. Então aqui seria falso, falso, verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro, falso. Tá bom? Então são esses operadores. E aqui você tem uma tabela. Tá misturado, gente. Tem essas tabelas aqui desses operadores. Implica, se, não implica, não if, né? Tá? E se e somente se. São os operandos que a gente definiu antes, né? Fora os tradicionais aqui já da álgebra booleana, que é o OR, AND, SHOR, NAND e NOR. A inversão não está aqui porque acho que sempre envolve duas variáveis aqui. Então, aqui é um exercício. Caso vocês tenham curiosidade, são três variáveis. Qual seria a função aqui que gera essa tabela verdade? Bom, qual a aplicação prática disso aqui? Na verdade, esses operadores foram criados justamente para você lidar na representação das relações que ativam ou desativam um determinado gene, um determinado conjunto de genes, tá? Tá envolvendo então o processamento do DNA, né? E a sua expressão gênica. Vamos lá. Então, uma coisa mais prática que está aqui, ó. DNA e processamento. Mostramos aqui, ó, algumas respostas gênicas possíveis, quer dizer, ativação e desativação, é bem binária, né? E aí, de acordo com as duas funções A e B, de funções de transcrição que estão aqui, tá? Nós temos então um conjunto de 6 genes diferentes, que está em regiões diferentes do cromossomo, e pode ter funções e expressões gênicas diferentes e distintas, cada gene tem uma característica diferente, tá? Mas estão sendo expostas ou sujeitas a duas proteínas, né, A e B, que tem o papel de ser uma proteína reguladora. Tá? Então as mensagens, inclusive em relação com o ambiente, devido a essas proteínas que podem ser geradas por outros genes. Aliás, necessariamente terão de ser gerados por outros genes reguladores. Tá? Cada um desses genes responde de uma forma diferente a A e B. Tá? Então, uma lógica booleana serve para justamente representar, né, essas ativações. Nós temos aqui então a combinação e a presença dessas duas proteínas, A e B, tá? 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Para cada um deles, cada um desses genes que são sensíveis a essas duas proteínas, tá? Pode haver então
uma equação aqui, uma operação, na verdade, que consiga reproduzir essas ações, né? Então, sei lá, o AND, por exemplo, AND, ele vai responder somente se ambos, na presença de ambas proteínas. Esse G2, então, vai ser só ativo se, se essas duas proteínas estiverem presentes, tá? Nesse caso do G1, ele é regulado por uma operação, um operador ENIF, né? Então, que é isso aqui, ó, tá? O NOTIF. Então, nele é 0, 1, 0, 0, de baixo para cima, né? Tá. Relação 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, tá? Tá aqui, é 0, 1, 0, 0. Então, aqui, ó, 0, é invertido, tá? 0, 1, 0, 0, tá? Então, ele só vai ser ativo, o G1 só vai se ativar, né, na presença do B e na ausência do A, ok? Então, assim, você tem vários genes, expressões distintas em vários trechos locais diferentes do cromossomo, mas que são sensíveis a essas proteínas aqui. Pode haver uma terceira proteína e pode ter uma lógica um pouquinho mais complexa do que essa, né, para ativar ou não determinado gene. Essas proteínas podem ter origem decorrente de uma resposta gênica a uma condição ambiental, por exemplo, ou pode ser uma etapa do ciclo de vida do organismo. Tá? Então, várias condições que podem marcar a presença ou ausência de proteínas reguladoras que acionam esses genes, né, de acordo com sua lógica, seu algoritmo, né, que envolve as variáveis e as equações que estão aqui em cima, né, os operadores lógicos aqui. Tá? Então, esse é um exemplo, né, tá, de processamento, usando expressões binárias, expressões booleanas e algumas novas aqui que foram que são mais adequadas. Eu posso traduzir isso aqui, na verdade, para o conjunto de AND, o AND OR e o NOT, né? Mas muitas vezes uma única expressão é mais fácil de você representar melhor essa lógica, tá bom? DNA como armazenamento nós vimos, né? Mas agora está começando a usar o DNA de uma forma mais prática, tá? Alguns experimentos interessantes que foram realizados, tá? Olha aqui. Já faz algum tempo, né? Uma revista da publicação da Science. O pessoal conseguiu criar, né, um DNA artificial e conseguiu codificar dentro desse DNA um livro inteiro, né? Tá? 53 mil palavras sem HTML. Imagens JPEG, no fundo é o seguinte, é bit, né? Tá? O par ATGC, na verdade, são 2 bits. Então você consegue ir montando os bits e codificando, tá, o que você quiser. Tá? Textos, imagens, programas e assim por diante. Né? Foram gravadas múltiplas cópias por redundância. Tá? E esse mesmo processo que eles utilizaram, bom, o campamento do DNA não tem limite, né? Então estimou-se que até essa quantidade de petabits, né, para cada milímetro cúbico de DNA. Imagina então a densidade de armazenamento do DNA, tá bom? Esses são os artigos de referência que mostram esse experimento. Um outro experimento mais recente, 2013, bom, não tão recente. Cientistas europeus, né, conseguiram codificar 739 kilobytes de dados, tá? Arquivo de texto e áudio em código de DNA. Então, o mais interessante é que conseguiram não só gravar, como também reproduzir leitura, né? Fazer a leitura dos dados, conseguiram sintetizar o DNA com a informação e recuperar a informação, fazer um processo de leitura e escrita por sequenciamento do DNA, com 100% de precisão. Tá? Utilizaram a codificação com correção de erros, né, e outras técnicas para proteção de dados. Com isso,
realmente você está usando o DNA como um processo de armazenamento mesmo, né? Utilizar uma codificação totalizando 5 milhões de bits gravados, que possibilitaram uma perda de dados extremamente baixa, tá bom? É o seu custo estimado, né, por megabyte para gravar e para a leitura e recuperação. Então, ah, estamos avançando já no uso do DNA como armazenamento, tá? Não uso ainda do DNA para a criação de novos organismos, né? Então, esses provavelmente ainda é boato essa história de que o nosso coronavírus fosse criado em laboratório. Mas se você já consegue manipular o DNA a ponto de armazenar bit, a criação de um organismo vivo de uma forma artificial não está longe, né, das nossas possibilidades. Tá? Isso pode ser bem assustador. Essas são as referências bibliográficas, as principais envolvendo o DNA. E aqui alguns vídeos, né, que é uma síntese dos vídeos que nós apresentamos ao longo da disciplina, tá bom? É isso, gente. Essa foi a terceira parte. Vou aproveitar um tempinho aqui do nosso tempo programado para comentar um pouco sobre o formato dessas aulas. Recebi várias solicitações em relação ao exercício que a gente tem feito em toda semana, tá? Para tentar colocar esses exercícios, por exemplo, para fechar no final de semana, dar mais tempo, entre outras manifestações. Então, deixa eu explicar um pouco qual é o esquema geral, né, do ECE, tá? De uma forma mais precisa, de uma forma mais clara, que talvez ficou faltando essa parte. Por que estão organizados nesses vídeos? Você deve ter reparado que, se não repararam, podem verificar que eu estou respeitando umas 3 horas aulas por semana, né, para a apresentação das aulas e o exercício. Vocês podem reparar que todas as aulas, cada semana, eles nunca ultrapassam de 2 horas e meia, de vídeo. Tá? Então esse é um limite que a gente está impondo para a disciplina, porque o ENI tem 3 horas aula por semana. Tá? Então 2 horas e meia e deixo meia hora restante para o exercício. Porque essa meia hora tem sido menos, né? 20 minutos mais ou menos. Por que essa meia hora a menos? Desculpe, por que esse exercício dentro das horas de aula? É justamente porque eu considero o exercício como sendo parte da aula e não uma lista como uma lista, né? Que a lista é um exercício para usar o I, né? Nós temos o TPI, né? No tomo de crédito. T de aulas teóricas, P de laboratório, que é prática, né? E o I, que é estudo individual. Okay? Então, para as listas, que é o I, tá? São atividades complementares de ensino. Tá? Então, vocês vão ver que os exercícios que estão colocados lá têm como objetivo aprofundar o estudo de um determinado assunto. A gente dá uma aula, alguns exercícios até durante a aula, alguns exemplos, né? Como no caso do cálculo da entropia de alguns seres que a gente colocou nas aulas, mas o objetivo principal da lista é dar um aprofundamento, né? Fazer um aprofundamento onde o aluno vai buscar a informação necessária por conta própria, né? Ou pensando, ou buscando outra, utilizando a fonte bibliográfica ou então refletindo um pouco, tá? Muitas vezes, quando envolve contas, você tem que realmente praticar. Tá? Então, esse é o objetivo da lista. A lista é a fazer com que o aluno aprofunde o seu conhecimento, né? Ou consolide o seu conhecimento através da prática, através do exercício, né? Na lista. Agora, o exercício tem outro objetivo. O exercício tem o objetivo de você checar se o aluno compreendeu a aula, entendeu ou assistiu a aula e compreendeu os conceitos apresentados em aula. Por isso, ele não é uma coisa que vai exigir nada além da aula para você resolver. Tá? E a ideia é resolver fácil, inclusive durante o horário de aula. É por isso que são 2 horas e meia de aula, de vídeo, aula vídeo,
e meia hora reservada para exercício durante a semana. E é por isso que ah, o exercício foi colocado no último horário possível de ser colocado, né, durante o expediente de aula, que é o horário noturno, que acaba às 23 horas na sexta-feira, ok? Então o exercício não é como uma lista, né? Ele não é uma coisa para fazer em casa, é alguma coisa para fazer durante o horário de aula, tudo bem? Então essa é a explicação. O exercício, se você assistiu às aulas, deverá ser o suficiente para você resolver, né, nos 20 minutos do reservado, no tempo reservado. Desculpe, na verdade não é 20 minutos, é meia hora que foi reservada, a maioria está encaixando dentro de 20 minutos. Vocês podem ver também, se você pegar e somar o tempo das aulas em todas as semanas, ela nunca ultrapassa 2 horas e meia ou 2 horas e 40, que é o tempo limite, se você considera 20 minutos por exercício, tá bom? Então isso tem sido a prática, né, para respeitar o, o ECE, respeitar a relação, a consistência entre a aula de online com as aulas presenciais, tá bom? Bom, qualquer dúvida, qualquer comentário adicional que vocês queiram fazer, podem mandar um e-mail ou então na quarta-feira, naquele horário reservado para o chat, a gente pode discutir, conversar, tirar eventuais dúvidas, tá bom? É isso aí, gente. A lista 2, não se esqueçam de entregar a lista 2. Esqueci qual que era o prazo. Em todo caso, tem uma lista 3 também, que vai incluir os tópicos dessa aula de hoje e mais das outras próximas aulas, tá bom? Até a próxima semana com um novo capítulo de novo tema, tá bom? Abraço.